Se você já se perguntou como aumentar o lucro da sua empresa, saiba que você não é a primeira pessoa a fazer isso. Essa questão está entre as mais frequentes feitas por empreendedores. A boa notícia é que existem estratégias que possam ajudar sua empresa no aumento do lucro e das vendas. Quer saber como conseguir um aumento significativo de eficiência na sua equipe de vendas? Dobrar os lucros de sua empresa em 6 meses ou menos? Então, Dobre Seus Lucros é o livro perfeito para você. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Adriana, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu estou muito feliz em ter você aqui comigo e aqui é o lugar onde futuros empreendedores se inspiram a absorver as ideias dos principais livros de negócios em poucos minutos. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, você está perdendo. No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito do livro Dobre Seus Lucros e eu trouxe inúmeras dicas para compartilhar com vocês para te ajudar a aumentar o lucro da sua empresa. Dobre Seus Lucros, gente, é um livro bem fininho. Ele tem como objetivo mostrar como maximizar os seus lucros em etapas bem fáceis de aplicar na sua empresa. Antes de tudo, se você curte vídeos sobre negócios, sobre resumo de livros, sobre empreendedorismo ou marketing digital, eu tenho um convite especial para você. Clica aqui embaixo, se inscreve no canal para você não ficar de fora de todo o conteúdo bacana que eu ainda vou compartilhar por aqui. Bem, sabemos que um dos maiores desafios enfrentados por aqueles que administram uma empresa de pequeno ou médio porte é buscar meios de como aumentar a lucratividade. Muitos acreditam que basta apenas vender mais para resolver o problema, que nem sempre é verdade. Foi pensando nisso, gente, que o Bob Fife escreveu esse livro excelente. Dobre Seus Lucros é também o livro de cabeceira do Marcel Telles, que nada mais nada menos é um dos integrantes da trinca de homens mais ricos no Brasil, junto com Jorge Paulo Lemo e Beto Sicupira. Esse livro, gente, ele foi lançado após um estudo em mais de 500 das maiores empresas listadas pela revista Fortune. E nesta obra, o Bob Fife ele mostra como qualquer empresa, desde as pequenas até as empresas gigantes, como elas podem dobrar os seus lucros a partir de atitudes e métodos estratégicos e sem um pingo de vaidade. Gente, ele é altamente ousado ao falar isso, mas por que ele fala isso? Porque ele tem embasamento. E aí, gente, ele traz inúmeras dicas sobre como você aumentar os lucros de sua empresa. Ele traz também várias dicas sobre como você vender mais e melhor e 78 conceitos para você reduzir os custos e aumentar os seus lucros. Bob Fife é considerado um dos mais respeitados especialistas em como aumentar o lucro das empresas. E em seu livro, Dobre Seus Lucros, é basicamente dividido em duas partes, que são reduzir custos e aumentar os seus lucros. E traz inúmeros exemplos práticos de ações que não demandam implementação de tecnologia e nem grandes investimentos por parte da empresa. E nós não podemos negar que aumentar a receita de uma empresa é um desafio para qualquer empreendedor. E muitas vezes é até considerado uma tarefa impossível, sendo o único caminho viável para reduzir as despesas. Muitas empresas, gente, elas erram na hora de construir as estratégias, simplesmente porque elas não sabem quem é o seu público-alvo, quem é o seu avatar. E avatar, gente, para quem ainda não está familiarizado com o tema, nada mais é que o seu cliente ideal. É aquela pessoa cujos problemas você vai tentar solucionar. E pensando nisso, eu reservei 10 dicas simples que podem impactar o dia a dia da sua empresa. A minha primeira dica é: defina seu público-alvo. Se você quer que os seus negócios cresçam, você terá que trabalhar exclusivamente o seu público-alvo. Isso significa encontrar o seu cliente ideal, encontrar aquela pessoa que está disposta a adquirir o seu produto ou serviço. Somente assim será viável conseguir alcançar os objetivos traçados e até mesmo superar. Uma estratégia bem legal, gente, é você fazer um mapa de empatia. O mapa de empatia, gente, pode ser uma ferramenta imprescindível nesse processo, para você identificar quem é o seu avatar, quem é o seu cliente ideal. E assim ficará muito mais fácil você encontrar quem realmente precisa do que você oferece. E quando isso acontecer, fature.
Pois segundo Bob Fife, empresas menos lucrativas, mais cedo ou mais tarde, essas empresas entram em declínio. Por quê? Porque elas não estão trabalhando para o seu cliente ideal. Gente, quando a sua empresa encontra esse cliente ideal, é o encontro perfeito para fazer com que ambos vão se beneficiar nessa relação. Por quê? A sua empresa vai vender exatamente para quem está precisando do que você oferece. E aquele cliente, ele vai comprar exatamente aquilo que ele precisa. É uma parceria perfeita. Isso significa que quanto mais clientes a sua empresa dispõe, claro que maior o faturamento e maiores também as possibilidades de crescimento. E quanto mais capital a sua empresa tem, mais fácil será investir em desenvolvimento profissional dos seus colaboradores, dos seus funcionários e também em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e novas tecnologias. Ou seja, todo mundo sai ganhando com isso. E para o autor, esse é o grande segredo para você impulsionar os resultados de sua empresa. É colocar o foco principal nos lucros. Por isso, se você quer aumentar os lucros da sua empresa, você precisa trabalhar exatamente em 3 pilares. Quais são eles? Você precisa trabalhar na sua cultura, você precisa trabalhar os seus custos e as suas vendas. E, gente, em se tratando de cultura, o autor vai defender que a meritocracia é a base do processo de melhoria contínua na busca por lucros maiores. Isso significa, gente, desburocratizar a sua empresa, derrubar as barreiras hierárquicas, isto é, abrir oportunidades para que todos os funcionários cheguem ao topo. E a gente já viu no livro do Jack Welch, que inclusive é um vídeo aqui no canal, que uma das importantes decisões que o Jack Welch tomou foi justamente eliminar as barreiras hierárquicas. Uma vez que ele fez isso, todas as pessoas tinham o mesmo nível de importância e por isso eram ouvidas. E essa foi uma das medidas urgentes que o Jack Welch implantou na General Electric. E aqui mais uma vez o Bob Fife reafirma isso. Então, se ambos os especialistas, grandes CEO de organizações, se eles fazem isso, por que não trazer para a nossa organização? É justamente isso que a gente precisa fazer. E dentro disso, ele traz inúmeras dicas para compartilhar com a gente, para fazer a gente começar a compreender como a gente pode melhorar essa cultura da nossa empresa. A primeira delas é: foque no que é importante. Seja processo, otimize esses processos. Quando a gente otimiza os processos, gente, a gente tende a aumentar os nossos recursos e reduzir os desperdícios. E isso implica em melhores resultados para a sua empresa. Dica 2. Defina a missão da sua empresa. Certifique-se de que todos os funcionários conheçam e entendam a missão da sua empresa. Na dica 3, o autor fala que a gente deve atribuir senso de urgência às coisas importantes. Ou seja, estabeleça prazos curtos para o que é imprescindível. Quarta dica, mantenha uma escassez de recursos para que as pessoas consigam separar as tarefas produtivas das demais. Na quinta dica é: valorize o seu capital intelectual e os resultados serão que você terá colaboradores muito mais engajados, assim como você construirá verdadeiros aliados. Na sexta dica, o autor fala que construir uma cultura bem estabelecida, ela cria um ambiente harmônico. E isso faz com que os funcionários tornem-se apaixonados de tal modo que eles são capazes de defender a sua causa. Por quê? Porque eles se identificam com o seu propósito. E você só consegue isso quando verdadeiramente você estabelece a sua missão de tal maneira onde todas as pessoas se engajam. No segundo pilar, ele vai falar sobre o foco na redução de custos. Nesse ponto, ele vai dividir em custos estratégicos e não estratégicos. E se tratando de custos estratégicos, ele define como os mecanismos para alavancar negócios e melhorias nos processos e em áreas como comercial, marketing e P&D, que no caso é a pesquisa e desenvolvimento. Já no caso dos custos não estratégicos, gente, são aqueles necessários para gerir o negócio e que não trazem melhorias diretamente aos lucros. Um exemplo disso pode ser a compra de equipamentos
ou até mesmo a reforma no escritório, a reforma no prédio da sua empresa, enfim. O próximo passo é reduzir gastos. E quando você entende isso, quanto mais você melhora os seus gastos, você consegue também melhorar os seus preços. E isso é o que faz com que torne-se muito mais competitivo em seu mercado. Uma outra dica também é que você precisa rever os planos que a sua empresa adquiriu e que muitas vezes não estão sendo utilizados, como planos de internet com velocidade acima do que é utilizado, ou planos de telefonia. Enfim, gente, tudo que pode ocasionar gastos e custos, tente reduzir ao máximo. Reveja também seu estoque. Tem mercadoria parada? Será que está sendo feito compra em excesso? São perguntas importantes que você precisa se fazer. Bob Fife fala que tudo isso pode impactar as contas da sua empresa e por isso ao final do mês as contas não fecham. O objetivo, gente, é escoar tudo que possa se tornar um desperdício e reduzir ao máximo os gastos. E para nos ajudar nessa parte, o autor também ele traz inúmeras dicas. A primeira delas é: analise cada custo, seja cirúrgico, qualquer custo pode ser eliminado. Para isso, tome decisões rápidas. Não perca tempo analisando a pilhas de dados se você não precisa deles de fato. Lembre-se que tomar boas decisões geram lucros. Uma outra dica também é: defina prazos para os seus stakeholders cumprir. Adote uma política de autorização prévia por parte de superiores ou qualquer tipo de custo extra. Por exemplo, contratação de pessoal, aquisição de materiais e etc, gente. O bacana é: não deixe nas mãos de qualquer pessoa. Determine uma pessoa do alto escalão, seja da diretoria, alta gerência. O importante, gente, é uma pessoa que esteja no comando para negociar uma redução de preços com os fornecedores. Garanta também que essa pessoa ela analise custo dos fornecedores minuciosamente. A regra aqui é não proteger ninguém, gente. Em se tratando de cortar despesas, isso significa cargos e departamentos devem passar por análise. Não importa quem seja, todos os cargos estão sujeitos a ser demitidos e a ser eliminados. Não tenha apadrinhamento com ninguém. Se ali se trata-se de reduzir custos, você precisa eliminar. E já em relação ao terceiro pilar, ele vai falar como você impulsionar vendas. E aqui ele vai falar sobre você criar clientes apaixonados. O foco é na fidelização de clientes. Nós já sabemos, gente, o quanto é caro encontrar e converter novos clientes. Por isso, a regra aqui é: aproveite o cliente que já existe, torne-os clientes especiais. Lembre-se que a fidelização de clientes nada mais é do que um conjunto de técnicas estratégicas que tem como objetivo incentivar o seu cliente a comprar novamente. E nós já sabemos, gente, que onde a gente mais ganha dinheiro é na recorrência, não é? Então, uma outra dica bem legal que o Bob Fife traz é para você usar e abusar da publicidade boca a boca. Segundo ele, um cliente satisfeito, ele vai te indicar facilmente para outros clientes. É aquela história. Um cliente satisfeito, ele vai falar no mínimo para 10 pessoas. E também, se ele estiver insatisfeito, ele vai falar no mínimo para umas 100 pessoas, gente. Então, é uma coisa a ser pensada. O interessante é, faça tudo o que estiver ao seu alcance para você fidelizar esse cliente, para você tornar verdadeiramente clientes apaixonados pela sua marca. E o segredo para isso é você estar na cabeça e no coração do seu cliente. E aqui, gente, o autor ele vai falar basicamente daquele fator uau, que é a capacidade que a gente tem de surpreendê-lo de tal modo, de fazer algo tão inesperado, de gerar uma experiência tão recompensadora, tão satisfatória, a ponto de ser impossível de sua empresa não ser recomendada. Então, busque o fator uau. Já no que se refere a aumentar as vendas, o autor também traz dicas valiosas e eu também separei algumas delas para compartilhar com vocês. Na dica número 1, ele vai falar para que a gente demonstre empatia. Para Bob, ter uma personalidade agradável, que é o famoso carisma, né? Faz o cliente gostar de você. Outra dica também é mostre-se verdadeiramente interessado nele. Faça com que o seu cliente entenda
entenda que ele é importante. E se a ocasião pedir, use também uma pitada de senso de humor. Porque que vendedores que têm aquela personalidade altamente agradável, eles conseguem manter muitas vezes aquela rota por anos e anos. É justamente isso, gente. Eles usam humor, eles fazem o cliente sentir-se altamente especiais. E claro, você compra só a ele. Por quê? Porque você ama aquele vendedor. Um dos filmes bem bacana para você ver muito isso, que eu indico aqui, chama-se Porta a Porta, não sei se você já assistiu. É uma história brilhante de um vendedor que as pessoas se apaixonam verdadeiramente pela forma como ele as atende. Na dica 2, o autor vai falar de como você definir o seu preço de maneira certa, ou seja, sempre cobre de cada cliente o máximo que ele esteja disposto a pagar. Claro que você vai fazer isso com cautela, né, para que o cliente ele não seja atraído por outro fornecedor. Na dica 3 é invista no suporte ao cliente. E aqui, gente, é aquela questão do pós-venda, né? A gente sabe que um pós-venda bem feito pode gerar excelentes relacionamentos com esse cliente, além de estabelecer maior confiança, o que faz com que o seu cliente ele indique muito mais facilmente para a sua network, para a sua rede de relacionamento, para os seus amigos. Na dica 4, o autor vai falar para que a gente segmente os seus clientes. Nem todo cliente precisa ser atendido por você, gente. É aquela história, como nem todo cliente tem razão. Então, segmente os seus clientes para você oferecer produtos customizados, produtos personalizados. E assim, você pode cobrar preço muito mais alto, maximizando os lucros da sua empresa. Uma vez que você sabe quem é o seu cliente ideal, você concorda comigo que fica muito mais fácil você ter um atendimento personalizado, você criar produtos ou serviço personalizado para aquele cliente? E assim, você poderá personalizar e atender especificamente a necessidade desse cliente. Na quinta dica é, se você perder uma venda, avalie o que poderia ter sido diferente e não cometa o mesmo erro 2 vezes. Na sexta dica, ele vai falar para que a gente possa identificar quais são as demandas desse cliente e buscar atender com rapidez, com profissionalismo. É aquela história, gente, coloque uma pitada de humor, de energia. Isso vai fazer com que o cliente ele entenda verdadeiramente que você está pronto para atendê-lo, para satisfazê-lo. Encontre também uma maneira de gerar a recorrência. O objetivo aqui é você tornar a compra e o pagamento recorrente. Uma vez que o cliente está satisfeito, ele tende a comprar novamente de você ou da sua empresa. Para isso, crie estratégias do tipo: adicione mais um item ao carrinho. Aqui vale também você usar alguns gatilhos do tipo: pessoas que compraram isso também compraram X. E esse, inclusive, gente, é um exemplo bem comum da Amazon. A gente já sabe que, não sei se você tem o hábito de comprar livros da Amazon. Eu tenho, e todas as vezes que eu compro lá, geralmente, momentos depois, quando eu entro no meu e-mail, tem um e-mail do tipo: confira os itens mais vendidos de julho, por exemplo. Nós deixamos aqui algumas recomendações para você baseado no seu histórico de navegação. Gente, eles ficam o tempo todo observando o que eu compro e depois eles começam a enviar um formato de mala direta. Ou ainda eles dizem o seguinte: se você gostou do livro X, você também pode gostar dessas novas publicações, confira, sabe? Coisas do tipo. Enfim, gente, vale tudo. O ideal é você seguir estratégias que já funcionam. Se gigantes como a Amazon estão usando esse tipo de estratégia, por que você não usar? Por que não sugerir para o seu cliente, coloque mais um item no carrinho? O autor até fala que estratégias como essas dificultam a recusa do seu cliente. Então, lembre-se sempre que o cliente ele está em busca da satisfação. Ele não está interessado, gente, em agradar você, em agradar a sua empresa. Tudo que o cliente quer é atender suas próprias necessidades. E por fim, seja Lean. Segundo o autor, a filosofia Lean é aquela que consiste em você eliminar do teu processo produtivo tudo que é desperdício. É você reduzir ao máximo desperdícios e você solucionar problemas de maneira rápida e barata. Consequentemente, aumentar a produtividade da equipe e a percepção de valor para o seu cliente com o seu produto ou serviço que você esteja ofertando. Para isso, gente, tenha controle absoluto sobre todas as despesas da sua empresa. Faça um levantamento. Quanto custa para a sua empresa? O uso mensal da eletricidade e os gastos com materiais de limpeza, com materiais de escritório. Gente, para Bob Fife, se você não tem na ponta da língua essas respostas, falta-lhe algo essencial
essencial para aumentar os lucros da sua empresa, que é o controle. Você precisa ter controle sobre absolutamente todos os departamentos. A planilha de custos, ela tem que estar na sua mão, ela tem que estar na ponta da língua. Você tem que saber exatamente, seja cirúrgico, gente, tudo que você puder eliminar de custos, aquilo que não está sendo usado é um gasto, é um custo para a sua empresa. E ainda, segundo ele, manter o domínio sobre o orçamento de todos os setores da sua empresa é primordial para a saúde financeira de qualquer organização. E somente por meio do monitoramento constante você será capaz de identificar onde há um gasto maior e o que pode ser feito para reduzi-lo. Como você pode tirar esse custo da sua empresa. Enfim, gente, esse livro é muito maravilhoso, ele tem 78 conceitos. Eu não trouxe muitos aqui para esse vídeo não ficar muito grande, mas afirmo para vocês, vale muito a pena a leitura, principalmente se você se encontra nesse momento onde você precisa reduzir os custos da sua empresa, onde você precisa eliminar gastos, onde você precisa eliminar o desperdício. Leve esse livro para a vida de vocês, que eu tenho certeza que pode fazer toda a diferença na sua empresa, na sua organização, nos seus resultados. Combinado? E aí, curtiu? Eu espero ter ajudado você a enxergar melhor os benefícios que essas ações podem trazer para aumentar os lucros da sua empresa. E se esse vídeo foi útil para você, deixa o seu like aqui embaixo, pois só assim eu sei que eu devo fazer muito mais vídeos sobre esse assunto aqui para você. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!